Porque Tove, Raverins, como vocês vão? Vamos aqui para a nossa terceira parte da leitura da porção da semana da Parashá Hashavua. Estamos aqui no capítulo 9 do livro de Bamidbar. Em português é o Números, tá? Vamos fazer aqui a leitura do primeiro versículo e assim vamos falando aqui da porção, tá? Versículo por versículo. Então vamos lá. O versículo 1 diz assim: Vaidaber Hashem el Moshe. Falou Deus a Moisés. Aonde? Bemidbar Sinai, no deserto do Sinai, Bechaná Hashenit, ou seja, no segundo ano Le Tzetan Meretz Mistrihai, ou seja, do segundo ano da saída do povo judeu ali do Egito, né? Behodesh Harishon Lemor, ou seja, no primeiro mês, Bahodesh Harishon, primeiro mês, dizendo. Então, o nosso primeiro versículo é bem claro, tá? Tá falando aqui que Deus falou para Moisés, para ele falar ali para o povo no Misrai, tá? O povo ali no deserto do Sinai, sobre o que? Vamos para o versículo 2 aqui, tá? O versículo 2 ele diz assim: os filhos de Israel prepararão um cordeiro pascual no tempo determinado. Então falou Deus ali no segundo ano, no primeiro mês, para o povo de Israel no deserto do Sinai, falando para eles sobre a preparação do cordeiro de Pêssar, tá? Então, se era o primeiro mês, era o mês de Nissan, tá? Que nós sabemos que no 14º dia tinha que se fazer ali a oferenda do cordeiro de Pêssar. Vamos ler aqui, nós já adentramos aqui, pegamos o primeiro comentário de Irache, que eu quero entrar no assunto com vocês aqui, tá? Importante. Então, vamos lá, sem mais delongas. O versículo 3 nos traz assim, ó. Na tarde do 14º dia deste mês, que é o que está falando aqui do mês de Nissan, vocês deverão prepará-lo no tempo determinado. Façam isso de acordo com todos os estatutos de preparação e tudo o que acompanham essas leis. Moshe foi e falou aos filhos de Israel, instruindo-os a fazer o cordeiro de Pêssar. Eles fizeram o cordeiro pascual no primeiro mês, na tarde do 14º dia do mês, no deserto do Sinai, de acordo com tudo que Deus ordenou a Moshe. Os filhos de Israel fizeram precisamente assim. Então vamos lá. Você está no deserto, tá? Faz ali 50 graus na sombra, a partir do meio-dia, e à noite abaixo de zero, tá? Sabemos que acompanhava o povo ali. Tinha a nuvem que acompanhava eles durante o dia para não deixar ali o sol os abrasá-lo, e à noite tinha a coluna de fogo para não deixar que a temperatura baixa ali do deserto à noite congelasse eles, tá? Então não era ali, no decorrer do dia, não era realmente um dos melhores lugares para citar, como nós já comentamos aqui no parashá anterior, por que a Torá ela foi dada justamente no deserto, tá? Se você quiser saber, é só acompanhar aí nas nossas playlists aí, tá? Então, nós vemos aqui que no segundo ano, depois que o povo tinha saído do Egito, Deus vai falar para Moisés, falar para o povo, ó, vocês têm que fazer o Pêssar, mesmo aqui no deserto, não importa a situação onde vocês estão, não importa, né, como vocês se encontram, tem que fazer o serviço de Pêssar. Então, cada um pegue um cordeiro, né? E façam tudo aquilo que eu pedi para vocês fizerem quando vocês fizessem ali na saída Meret Misrai, da terra do Egito, tá? Um pontinho interessante aqui de Rashi é o seguinte, ele fala assim no primeiro versículo que nós vemos, no versículo 1 aqui. A porção no início desse livro só foi dita no mês de Iyar. Daqui se aprende que não há ordem cronológica na Torá. Por quê? Rashi está falando que a Torá ela não tem uma ordem cronológica. Você já está acompanhando nosso vídeo aqui, sabe que eu já falei várias vezes sobre isso, que a Torá não é um livro de historinha. Embora ela conte a história de um povo, não só a história de um povo, mas como a história de toda a humanidade, né? Focada aqui realmente no povo de Israel, ela não é um livro de história. Porque, um exemplo simples e básico aqui para você entender. Quantos anos Adão Harishon, né, o Adão, o primeiro homem, ele faleceu? 930 anos, certo?
Se Adão viveu 930 anos, o que nós temos da história de Adão aqui na Torá? Nós temos quando Deus criou Adão, quando Deus fez Havá para Adão, quando Adão e Havá transgrediram ali, quando eles foram expulsos e quando eles tiveram Caim e Abel. Mas são 930 anos. Cadê o restante da história? Porque não é relevante. A Torá não é um livrinho de história. Ela não está aqui para contar uma historinha. Ela está aqui para trazer aquilo que é importante para mim e para você. Aquilo que vai ser edificante na minha vida e na sua vida. O manual de instrução, quando você vai pegar, ele traz aquilo que justamente precisa saber para você manusear determinado aparelho. Tá? Então, a Torá, ela vem aqui, ela não está em ordem cronológica. Ela traz para você o que é necessário para retificar o ser humano. Para que o ser humano ele venha a ser uma pessoa moral, ética, e tem também aqui a questão dos mandamentos de Deus. Bom, Rashi ele continua, mas por que a Torá não começou com este capítulo? Porque é uma vergonha para Israel que ao longo de 40 anos em que os filhos de Israel estiveram no deserto, eles trouxeram tão somente esse sacrifício de Pêssego. Então o Rashi ele traz uma segunda opinião. Por que então está trazendo agora aqui essa passagem? Não é para trazer lá no começo? Não, porque para não envergonhar o povo, que durante os 40 anos que eles ficaram ali no deserto, só vieram oferecer esse serviço de Pêssego. Tá? Vamos continuar aqui. Então nós vemos aqui que Deus instrui novamente a Moisés para falar para o povo fazer o Pêssego. E o mais bonito é que diz assim que de acordo com tudo que Deus ordenou a Moshe, os filhos de Israel fizeram precisamente no deserto. Tá? Vamos dar continuidade. Por quê? O mais importante vai vir agora em seguida, que é justamente a mensagem dessa porção. Havia homens que estavam ritualmente, versículo 6, havia homens que estavam ritualmente impuros devido ao contato com uma pessoa morta. E não puderam fazer o cordeiro de Pêssego, não puderam trazer, né, aquela oferenda de Pêssego naquele dia. Então eles vieram diante de Moshe e Aarão naquele dia. Esses homens disseram a ele, mas nós estamos impuros devido ao contato com uma pessoa morta. Por que teremos que ser diminuídos? Nós estamos impossibilitados de oferecer o sacrifício de Deus na época apropriada, junto com todos os filhos de Israel. Moshe disse a eles, esperem e eu ouvirei o que Deus instruirá em relação a vocês. Tá? Olha só que interessante essa porção. Essa porção é muito bonita. Então havia um grupo aqui, tá? Eu vou entrar no Midrash aqui com vocês. O Midrash fala que esse grupo, na verdade, ele é um grupo de justos, tzadiks. Por quê? Porque falam que eles estavam em contato com tinham tocado em um morto, tá? O Midrash fala que, na verdade, esses eram o povo que estava carregando ali o caixão de Yosef. Lembra de José, que havia morrido no Egito? Ele falou, quando vocês saírem daqui, quando Deus visitar vocês e tirar de vocês daqui, não deixe os meus ossos aqui, levem eles com vocês. Então, essas eram as pessoas que estavam levando ali a esfinge, né, a esquife ali, a esquife de José. Então, eles estavam sempre em contato com esse cadáver, né, com os ossos ali de Yosef. Então, eles chegam perante Moisés e falam, Moisés, é certo nós ficar diminuído? Todo o povo de Israel vai comemorar o Pêssego, nós não, porque nós estamos fazendo um serviço também, porque na verdade é uma vodá, um serviço. Estamos carregando simplesmente os ossos de Yosef. Então Moshe viu que a intenção deles era verdadeira, a intenção deles era boa. Falou, não, vocês ficam aqui, eu vou consultar a Deus ali na tenda da reunião, no mexicano, e eu trago para vocês a resposta de Deus. Tá? Continuando aqui. Versículo 10 fala assim. Versículo 9, desculpa. Deus falou a Moshe dizendo, versículo 10. Fale aos filhos de Israel, dizendo, qualquer pessoa que se impurificou devido ao morto, ou que está distante, seja entre vocês ou nas futuras gerações, fará um sacrifício pascual para Deus, numa data posterior. Eles deverão fazê-lo no segundo mês. Na tarde do 14º dia, eles deverão comê-lo com a matzá e ervas amargas. Eles não deixarão sobrar nenhuma carne do sacrifício até a manhã seguinte. Eles não quebrarão nenhum dos ossos, eles oferecerão de acordo com todos os estatutos concernentes ao Cordeiro Pascual, regular. Mas se um homem... Tá,
vamos parar aqui. Aqui já entra o assunto final. Olha só que interessante. Então Deus traz a resposta para Moshe. Moisés fala não só para eles, mas para todo o povo de Israel, que se alguém se encontra nessa situação, que esteja impuro, ou que não esteja presente ali no momento, mas o seu coração, ele anseia por fazer ali o serviço de Deus, oferecer o peça para Deus. No dia 14 de Iyar, que era o mês seguinte, tá? Nissan e Iyar, eles vão fazer o quê? O Pessa Sheni, o segundo Pessa, tá? Que é aqui a porção da nossa leitura. Então Deus vem e relata novamente todas as leis referentes aqui ao Pessa, que teria que ser o cordeiro, que eles teriam que comê-lo e não deixar nada sobrar dele para amanhã. Tinha que comer com as matzotes, que são os pães asmos, são pães de fermento, com as ervas amargas, tá? E que nenhum dos ossos dele ali poderia ser quebrado. Então Deus fala, eles vão fazer do mesmo jeito, tá? Rashi que ele comenta, inclusive está no tratado, tá? Tá aqui no tratado do Talmud, no tratado de Pessahim, na página 93 e 95a do Talmud. Você pode observar que Deus não fala que eles vão ter que comer durante 7 dias as matzot. E nem fala que não é para se encontrar fermento durante 7 dias, como nós sabemos que era feito, como foi feito na saída do Sinai, como Deus ordenou. Porque eles vão simplesmente no dia 14 de Iyar agora comemorar o Pessa. Então eles vão comer naquele dia sim pão sem fermento, mas no decorrer do dia, no decorrer dos 7 dias, não há necessidade. É só para comemorar naquele dia. Por isso é o segundo Pessa, tá? Vamos lá. Então, Deus ordenou que fosse dado uma segunda chance a esse povo, porque Deus viu que, na verdade, a intenção deles era verdadeira. Eles queriam falar, não podemos ficar separados. Não podemos ficar diminuindo do povo. Queremos também oferecer o Pessa, não quisemos fazer, ficar excluído desse serviço para Hashem. Aí vem o versículo 13. Mas se um homem estava puro e não estava em uma viagem, e mesmo assim ele não fez o cordeiro pascual, sua alma será cortada do seu povo, porque ele não trouxe a oferenda de Deus na época apropriada. Esta pessoa sofrerá as consequências do seu próprio pecado. Ou seja, se tem uma pessoa que está ali no meio, ela simplesmente está nem aí, no meio do povo de Israel. Ela está pura, não está viajando, e mesmo assim não trouxe o cordeiro do Pessa ali, de oferenda para Deus. Primeira coisa que você vê nessa pessoa, ela não tem intenção nenhuma, ela não tem uma boa vontade, ela não está ligada ao povo de Israel. Se toda aquela comunidade ali de 3 milhões de pessoas estão fazendo isso, por que essa pessoa não está? Porque ela não está ligada ao povo de Israel. Então, o que a Torá fala? Essa pessoa é cortada. Ela vai simplesmente sofrer o seu próprio pecado, o seu próprio erro. Ela não quer, então ela está fora. Não vai participar. Simples assim. Versículo 14, que é o último. Porém aqui, né? Vamos ver. O versículo 14 ele diz assim: Verri Yagur eterrem ger. Se um convertido, né, que tiver com vocês, eterrem, fizer o cordeiro pascual para Deus, ele deverá fazê-lo de acordo com as leis do cordeiro pascual e seus estatutos. Assim deve fazer. Você tem o mesmo estatuto, tanto convertido quanto o cidadão nativo. Ou seja, é aquilo que eu falei em vídeos posteriores. O convertido, o ger, ele é mesmo como fosse o natural. É como um cidadão nativo. As mesmas leis se aplicam a ele. Tá? Então, se a pessoa está no meio do povo de Israel, ela já não é mais um peregrino, ela é um ger, ela é um convertido, ele está participando também. Vamos pegar o último comentário de Rashi aqui, dessa porção aqui, ó. Poderia-se cogitar que todo aquele que se converte devesse celebrar Pessa imediatamente após a conversão? É uma pergunta. Poderia-se cogitar que todo aquele que se converte devesse celebrar o Pessa imediatamente após a conversão? Para esclarecer essa questão, a Torá nos ensina, vocês têm o mesmo estatuto. Este é o significado. Se o convertido que vive com vocês, quando chegar o tempo adequado para fazer o sacrifício da Pessa com seus amigos, deve fazê-lo de acordo com as leis do Cordeiro Pascual e seus estatutos. Ou seja, o ger, o convertido, aquele que está no meio do povo judeu, que aderiu às suas leis, é a mesma lei para ele, vai funcionar.
Lembra que a única objeção que tinha lá quando o povo saiu do Egito é que quem não era circuncidado, ele não poderia participar. Mas aqui a Torá já fala, não. É óbvio que se ele está no meio do povo judeu aqui já durante 2 anos, ele já fez a conversão, ele já está familiarizado com todos os estatutos e mandamentos de Deus. E ele já fez a circuncisão. Então, Deus fala, se ele está aqui no meio, é para você tratar como um natural, é como se fosse um nativo de vocês. Ele também vai obedecer as mesmas regras, não é para fazer nada diferente. Trate ele como natural. Tá, meus amigos? Aqui nós encerramos essa porção. Como eu sempre digo para vocês aqui, existem muitos assuntos, sério, muitos assuntos aqui. Só que vamos nos focar na mensagem principal, que é a segunda chance, tá? Pesach Sheni é traduzido ou seja, o segundo Pesach. Rishon, primeiro, Sheni, segundo, Yom Harishon, Yom Sheni, primeiro, segundo dia, tá? A mensagem da Torá, ela é bem específica, tá? O Rebbe anterior, ele dizia sempre assim, que a mensagem do Pesach Sheni era o quê? Que nada, ela é irrevogável, tá? Que nada para Deus, que nada que você venha fazer para Deus possa ser ali imutável. Ou seja, Deus viu a intenção no coração boa daqueles justos e eles queriam. Então Moisés foi lá e consultou e Deus falou, não, eles estão certos. Coloque para o mês seguinte. Tá? Então a mensagem é, sempre há uma segunda chance. Nada está perdido. Nada é irrevogável. Tá? Mesmo ainda que você estivesse impuro ritualmente, que você não estivesse ali, ainda que voluntariamente a pessoa não estivesse, ela poderia futuramente corrigir, ainda fazer ali o segundo Pesach. Amigos, entendam bem, o ser humano, intrinsecamente, ele é bom. A nossa Neshama, ela faz o quê? Ela faz parte da centelha divina. A transgressão, o pecado, ele nada mais é do que uma antítese, uma anomalia. Porque nós, em nossa essência, nós seres humanos, somos bons. E a transgressão e o pecado, nada pode fazer. Porque na nossa essência, estamos no mais alto nível conectados com Deus. Porque a nossa Neshama Neshama faz parte dali da centelha divina. Então, ainda que você esteja impuro, ainda que você esteja longe, sempre vai ter uma segunda chance para você fazer o serviço a Deus. Nunca é tarde. Essa é a única festa que Deus dá uma segunda oportunidade. Sabe por quê? Porque é a festa aonde nasceu o povo judeu. O povo judeu nasceu na saída do Egito. Essa foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira mitzvah dada ao povo judeu ali em coletivo quando eles saíram do Egito. Quando eles saíram, Deus falou para vocês, vocês vão fazer sempre isso no dia 14 do mês de Nissan para relembrar a saída do povo do Egito, para lembrar que vocês saíram de escravo para ser uma nação para mim. Então não poderia se perder essa oportunidade. Então toda oportunidade que nós temos de poder fazer, cumprir uma mitzvah para Deus, ainda que tardia, possamos fazer. É isso que Deus quer na minha e na sua vida. Nunca dizer, é tarde, isso é irrevogável, nada é irrevogável. Tá? Todo serviço a Deus você pode fazer. Você pode ter essa oportunidade. Essa é a mensagem da nossa porção de hoje. E eu estendo ela não só para o serviço a Deus, mas para a sua vida, para a minha vida. Nunca desista. Sempre procure. Tá? Sempre vai ter uma segunda chance de você fazer algo, seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, na sua vida social. Tudo
você tem uma segunda chance de fazer. Nunca desista, tá bom? Meus amigos, mais uma vez, um Todarabá. Muito obrigado. Eu estou muito feliz com o desempenho desse canal. E é graças a você que já vem me acompanhando e a você que está aqui a primeira vez, que está vendo esse vídeo, é graças a você também. Por isso eu já te digo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo se você gostou. Achou que é relevante para você e você acha que mais pessoas precisam também conhecer isso? A tradução original, a mensagem original da Torá, da Bíblia que você tem em casa ali, dos 5 livros de Moisés. Compartilhe esse conteúdo. Divulgue, tá? Para que a mensagem verdadeira da Torá de Deus chegue a mais pessoas, tá? Amigos, mais uma vez, Todarabá, muito obrigado, tá? Bekor Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso em tudo que você fizer. Onde você colocar a sua mão. Atzlahá, Atzlahá, Atzlahá. Sucesso, sucesso e sucesso. Não só hoje, mas todos os dias. E mais uma vez, como eu sempre digo aqui, que você já está acostumado comigo. You want Mashiach now. Nós queremos o Mashiach agora. Que ele se revele ainda hoje, aqui em nosso dia. Seja construído o terceiro Beit HaMikdash em Jerusalém. Que possamos estar lá com ele. E aprender cada vez mais no profundo da sua Torá, que Mashiach nos revele cada vez mais a mensagem da Torá de Hashem, e que possamos nós também ali, por que não, oferecer o nosso serviço a Hashem no terceiro templo, que vai ser reconstruído, como Ezequiel já disse, que o terceiro templo ia ser construído, que Mashiach seria o primeiro a oferecer um sacrifício, uma oferenda a Hashem, tá? E nós vamos estar lá com ele, nesse grande dia. Se não Mashiach não se revelar ainda hoje, amanhã estaremos de novo aqui com a quarta porção da nossa Parashá aqui de Behauloterra, tá? Acenda, eleva, tá? Que é muito importante. Amigos, mais uma vez, fiquem com Deus e Lehi Traot, nos vemos no próximo vídeo, se assim Hakadosh Baruch quiser. Tchau, tchau, amigos.